Perdoar e pedir perdão. São dois pesos diferentes de uma mesma medida. E que medida seria essa? A medida da humildade. Mas por que pesos desiguais? Porque tanto para perdoar quanto para pedir perdão é preciso ter humildade. Mas são pesos desiguais. Porque o fato de pedir perdão e de perdoar são situações diferentes para nós seres humanos. Quando nós perdoamos alguém, intrinsecamente, subjetivamente falando, nós temos a interpretação de que nós estamos com razão. Quando alguém nos pede perdão, não que a gente escolha, mas é como se nosso ego dissesse para nós mesmos: Ah, eu sabia, eu estava certo. Nunca a gente vai julgar isso na cara de ninguém, nunca a gente vai dizer isso, ah, tá vendo como estava errado? Mas intrinsecamente, né, subjetivamente falando, a gente tem essa interpretação de que nós estávamos certos. Isso é muito confortável. Agora, o peso da medida desigual de humildade, de pedir perdão, é um pouco diferente. É assumir que nós estávamos errados, ou que nós não tivemos o recurso naquele momento para agir de forma diferente. Isso implica em reconhecer, como eu disse aqui, o nosso erro. E nós, seres humanos, nós não somos muito dados, nós nos sentimos muito confortáveis a assumir que nós também erramos. A humildade está em entender, quando perdoamos, de que nós também erramos. E se nós erramos e queremos ser perdoados, é preciso também que a gente reconheça que nós precisamos pedir perdão. Esse ano foi um ano que muito se falou sobre a importância de se perdoar, que o quanto perdoar é libertador, é curativo, que nós eliminamos aquilo que nos fere, que nos machuca, que causa tantas enfermidades, como o rancor causa, né? A mágoa causa, que são até o câncer, por adoecer, acidificar nossas células, acidificar a água do nosso corpo, que adoece nossas células. Quando nós não perdoamos alguém, existe uma infinidade de termos explicativos para o que é o perdão. Ah, o perdão não é esquecer. O perdão é lembrar do fato e não sofrer com ele mais. Perdoar é, é abrir mão do direito de vingar-se daquele que te feriu. Ah, o perdão é um ato nobre, mas e o pedido de perdão? Tem um ditado que diz que mais bonito do que pedir perdão é não falhar. Mas quem não falha? Nós somos seres humanos, nós somos seres falhos, e nós estamos aí, ainda que sem querer, sujeitos a machucar alguém. E é preciso também, falando nisso, que a gente tenha a hombridade de dizer para o outro que nos feriu, que ele nos feriu. Porque algumas vezes, aquela pessoa que está do outro lado, ela não tem a consciência de que ela nos feriu. Não estou falando aqui de um psicopata, sociopata, não estou falando aqui de um narcisista, estou falando de uma pessoa comum, que de repente nos falou algo que precisaria ser dito, mas que foi dito de maneira desagradável. Então é preciso que a gente chegue para outras pessoas, para outra pessoa e diga, olha, você falou algo que foi necessário, mas a maneira como você falou me feriu. Estou falando aqui de pessoas, né, normais, assim, dentro do que a gente diz ser normal. Porque quando a pessoa é psicopata, ou narcisista, quando ela não tem até consciência do que ela cometeu, não tem como ela pedir perdão. Então, o convite aqui hoje é para essa reflexão. O ano está no fim, né? Nós vamos começar um ano novo agora. E, como eu disse, esse ano, a coisa que eu mais ouvi sobre a importância do perdão. Augusto Cury trouxe uma frase que é: não perdoar o seu inimigo é o maior presente que você pode dar para ele, porque ele te leva para a cama, você o leva para a cama, ele te tira o sono, você o leva para a mesa e te tira o apetite. Perdoar é romper com as algemas que te prende ao outro. Perdoar é curar, é parar de acidificar a água do seu corpo. Enquanto o outro está lá, comendo lá a carninha dele, tomando cervejinha, vivendo a vida, você está aqui, perdendo suas noites de sono, é, se adoecendo por aquilo que o outro te fez. Mas eu pedir perdão também é muito importante. Porque o pedir perdão implica
em reconhecer que nós somos seres humanos que falhamos. Se o outro vai nos perdoar ou não, isso já é outra história. Nosso papel é de reconhecer nosso erro, de reconhecer que nós não tivemos recurso naquele momento e chegar para o outro humildemente e dizer, olha, me perdoa. E você, não sei se vocês já perceberam, implica tanto, mexe tanto com o nosso brilho, que sempre que nós vamos pedir perdão a alguém, nós trazemos junto com o pedido de perdão um justificativo. Olha, me perdoa, porque naquela hora eu estava passando por uma situação assim, assim, assado, estava acontecendo isso, aquilo comigo, sabe, eu estava exaltado, eu estava nervoso. Então, o pedido de perdão ele sempre vem acompanhado de uma explicação, um motivo, porque nós temos a dificuldade realmente de aceitar que nós somos falhos, que nós erramos. Agora, quando é para perdoar, simplesmente, não, eu te perdoo, né? Eu entendo que você, na hora não tinha o recurso, ou então simplesmente eu te perdoo, sem muita explicação. Então, perdoar e pedir perdão são pesos desiguais de uma mesma medida. E nós precisamos colocar em prática tanto o perdoar quanto o pedir perdão. Independente se isso vai trazer para nós a fomentar ali a nosso ego, né? Ao perdoar alguém, ou se nós vamos ter que praticar a nossa humildade ao pedir perdão. Muitas vezes a pessoa, até a pessoa quando é perdoada, muitas vezes ela não quer ouvir do outro pedir de perdão. Porque no entendimento dela, quando alguém, perdão, eu inverti aqui os papéis, muitas vezes a pessoa que é perdoada, até sem pedir perdão, ela se sente ofendida, porque ela acha que o outro agora está se achando melhor do que ela. Ah, você vai me perdoar de quê? Você está achando que você é melhor do que eu? Então, quando nós perdoamos alguém, nós é como se nós estivéssemos por cima. Então, isso muitas vezes até fere alguma pessoa. Seja um caso de um rapaz que assassinou o filho único de um senhor, e esse senhor foi lá, na delegacia para fazer algo muito nobre, algo que é muito difícil de fazer, mas louvável. Ele foi levar o perdão dele ao assassino do filho. E aquele rapaz que estava sentenciado, preso ali, ele ficou desesperado. Falou, eu não quero o seu perdão, eu não aceito. Você vai me perdoar de quê? Né? Porque na mente dele, você está achando que você é melhor do que eu? Né? Se você tivesse oportunidade, com certeza, se eu tivesse aí fora, aí você me mataria também. Porque na mente do outro, quando o outro nos perdoa, ele é melhor do que nós, ele é maior do que nós. Mas o ato de pedir perdão, como foi o caso daquele senhor, que ele até chegou e explicou, eu estou aqui cumprindo meu papel de cristão. Porque se eu não te perdoar, não adianta eu ficar indo a culto, a missa, sabe, a falar que eu sou um cristão. É algo muito difícil, mas isso converge com a minha crença, com a minha fé nesse Jesus que me perdoou ali na cruz, quando eu não merecia ser perdoado, ele morreu no meu lugar. Então, a partir de hoje, pare e pense um pouquinho. Assim como eu gosto de ser perdoado quando eu falho, eu também tenho que ter esse desejo de entender que quando eu falho, eu preciso pedir perdão. É claro que nós precisamos nos esforçar para não ficar falhando toda hora, para toda hora ficar pedindo perdão. Se você não é um psicopata, se você não é um sociopata, se você não é um narcisista, nós precisamos nos esforçar, né? Para poder fazer aquilo que convém, saber colocar as palavras. As coisas não é nem tanto o que a gente fala, mas como a gente fala. Mas entenda hoje que pedir perdão é tão nobre quanto perdoar. E perdoar é tão nobre quanto pedir perdão. Mas são dois lados diferentes de uma mesma moeda. Fica aqui o meu abraço, um desejo de um dia maravilhoso amanhã, de uma semana abençoada, e de que você tenha entendido, espero que você tenha entendido essa mensagem, que há algum tempo eu estou pensando sobre ela, muitas pessoas têm falado comigo sobre, Roberto, estou ouvindo falar muito sobre perdão, sobre pedir perdão, né, sobre perdoar, como é que é isso, como é que funciona? Ah, eu tenho dificuldade de perdoar, né, mas será que você tem também dificuldade em pedir perdão? Então fica aqui essa minha pequena explanação, essa pequena reflexão sobre o poder de perdoar, mas também sobre o poder de pedir perdão. Um abraço, gratidão e fique com Deus.